Olá, tudo bem com você? Eu sou Roseli Tejada, psicóloga. Bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre a história da ansiedade. Te convido a fazer uma viagem, a viajar comigo no túnel do tempo. E nessa viagem nós vamos parar na época primitiva. Né? Por quê? Para entender como que a ansiedade surgiu. Qual é o propósito da ansiedade na nossa vida? Então, naquela época, nós vivíamos num local muito insalubre. Então, naquela época, era muito difícil, nós tínhamos muito medo. Então, o medo ele veio com esse propósito de preservar a espécie. Eu preciso ter medo para quê? Para que eu seja prudente, para que eu traga para a minha vida a prudência. Então, por isso que a ansiedade ela apareceu. Nesse sentido de que? De nós observarmos o nosso ambiente para poder reagirmos a ele. Então, o nosso corpo, ele se equipou ele teve que trabalhar em conjunto para que a gente aprendesse a lidar com as situações aversivas. Por quê? Por causa do medo, o medo das ameaças, né? Então, por exemplo, se aparecesse um urso aqui, nós participávamos da cadeia alimentar. Se aparecesse um urso ou um leão, o que iria acontecer? O meu corpo ia ter que se equipar, né, para decidir, ou a gente luta ou a gente foge. Né? Então ele iria organizar toda essa estratégia para decidir, mas é muito rápido. Né? Então, de tanto eu fazer esse movimento, eu luto, eu fujo, virou automático. E é milésimos de segundo que a gente acaba fazendo isso. Naquela época eu treinei muito isso, nós treinamos muito isso, os nossos ancestrais treinaram. Né? Por isso que é tão fácil a gente pensar o lado negativo primeiro. Por quê? De tanto treino e repetição. Então nós sabíamos que precisávamos ser prudentes, né? E por isso que nós nos comportávamos de algumas formas. Então, por exemplo, se aparecesse um leão, meu coração ia acelerar. Eu ia decidir, ou eu luto ou eu fujo. Se eu luto, todos os sintomas físicos, que é o quê? Eu vou lutar, eu vou começar a suar mais, para ficar escorregadia, para a aderência, não ter muita aderência, né? O predador ele não conseguir me segurar, me machucar profundamente. Eu iria ficar com hiperfoco, né? Porque eu vou lutar com ele, então eu tenho que ser muito ágil, né? O sangue vai todo para as mãos, porque eu tenho que ter força. Então, tudo isso vai acontecendo. Agora, se eu decidir que eu vou fugir, o sangue vai descer para os membros inferiores, porque eu tenho que ser rápida, eu tenho que correr, eu tenho que ter força, então eu fico trêmula, eu fico com as pernas bambas e eu fico muito pálida. Por quê? Porque eu tô com muito medo e o sangue desceu para os membros inferiores, porque lá é necessário, então me dá um enjoo, mal-estar, né? Problemas gastrointestinais. Então, são todas as reações do meu corpo baseadas na avaliação que eu tive, que é ou luto ou eu fujo. Né? Então, quando eu entendo isso, por isso essa viagem é tão importante, para nós entendermos que a ansiedade ela veio para preservar a espécie. Essa é a função da ansiedade. E nem sempre ela é ruim. Entendeu? Por quê? A ansiedade vai ser ruim quando ela me prejudica. Agora, quando ela não me prejudicar, ela não é ruim. Ela está me movendo à ação, né? Ou eu vou lutar ou eu vou fugir, mas eu estou me movendo à ação. Agora, nos dias de hoje, o nosso cenário mudou. O predador mudou de roupagem. Quem que é o predador? Excesso de trabalho, excesso de responsabilidades, o estresse, a correria do dia a dia, os múltiplos papéis, né? A sobrecarga que eu coloco em mim, a autoexigência. Então, isso tudo vai fazer com que acione um gatilho interno, né? Acione um alarme falso. E esse alarme vai fazer com que eu interprete dessa mesma roupagem, ou eu luto ou eu fujo. Por quê? Porque eu vejo que é um problema muito grande. Então isso vai fazer com que dispare todas essas reações no meu corpo, só que nos dias de hoje. Então entenda que o predador ele muda, mas o gatilho continua sendo o mesmo. Por isso que eu não preciso ter medo. Eu tenho que entender que quando for acionado novamente, né, esse leque de sintomas, eu tenho que entender que vai passar. Eles são ruins, desagradáveis, mas não são perigosos. Eles são um alarme para quê? Para eu decidir o que eu vou fazer. Simples assim. Então eu entendo, o medo ele foi herdado, mas ele pode ser diminuído, ele pode ser entendido. Então isso é importante nós pensarmos. Como que nós vamos fazer isso? Eu trago duas possibilidades: questionar. Questione seus pensamentos, questione essas sensações.
Nós temos que entender que elas são desconfortáveis, mas não são perigosas. Se foram feitos todos os exames, foi realmente feito todos os exames e aí sim chegou à conclusão que era algo psicológico, então vamos buscar estratégias para que você consiga reduzir isso da melhor forma possível. Por quê? Pelo meio do entendimento. Quando eu entendo, eu não posso negar a ansiedade, ela faz parte da minha vida, da sua, de todos nós. A diferença é que ela não pode me mobilizar. Essa é a diferença. Ela não pode me paralisar. Então, todas as minhas atitudes agora vão ser baseadas na ansiedade. Não. Eu tenho que continuar seguindo a minha vida apesar da ansiedade. Aí, nós colocamos ela no devido lugar dela. De preservar a espécie, de entendimento, e que hoje nós temos que buscar algo muito mais estruturado para o nosso dia a dia, algo mais elaborado, mais condizente com a realidade atual. Quanto mais você entra em contato com esse medo, mas em micropassos, mais você vai reduzindo o medo. Assim como nós herdamos o medo, novamente, nós vamos aprender a ter menos medo entrando em contato. Então, aceite a ansiedade, faz parte da nossa vida. Quando os sintomas te visitarem, lá daquela época, te visitar, lembra que ele só está relembrando aquelas situações, mas que hoje não são perigosas, são desconfortáveis, mas é possível sim modificá-las. É a forma que nós interpretamos. Fez sentido para você? Deixe nos comentários, deixe seu joinha, inscreva no canal e, se tiver dúvidas, faça suas perguntas. Terei o maior prazer em respondê-las. Até mais!